Uma reportagem da Revista Oeste traz relatos de mulheres que afirmam ter vivido um processo de luto após seus ex-maridos se declararem transgênero. Elas descrevem impactos emocionais, familiares e até disputas judiciais financeiras decorrentes dessa mudança. O tema tem provocado debates sobre identidade de gênero, relações familiares e os efeitos da transição para pessoas próximas. Para falar sobre essa apuração e os bastidores da entrevista, ou das entrevistas, porque a matéria traz algumas, recebemos agora a jornalista, a repórter Tawane Catan, autora da reportagem. Tudo bem, Tawane? Bom dia, bem-vinda. É sempre legal conversar com você. Muito bom dia, Adriana, Ludmila, Bianca, toda a nossa audiência. Estou sentindo falta aqui de uma integrante, hein? Paula Camacho, que não está por aqui. Um beijo, Paula. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, conversar com a audiência do Oeste com elas, que sempre traz esses temas importantes. Legal, idem, viu? Paula Camacho, perguntaram já dela no chat hoje também, está de férias, volta, se eu não me engano, na segunda que vem, falta pouco. Bom, Tawane, na matéria eu estava lendo em detalhes, interessantíssimo, me deixa muitas reflexões, mas uma entrevistada diz o seguinte para você: as pessoas falam apenas sobre quem faz transição, ninguém fala sobre quem tem que enfrentá-la ao lado. Quais as principais reclamações ou dramas dessas viúvas trans? Bom, Adriana, esse termo, viúvas trans, ele na verdade é um termo em inglês, né, que é trans widows. Então, há casos estrangeiros, né, há casos internacionais. Acontece que a Mátria, que é essa organização, essa associação de mulheres, ela começou a acolher depoimentos aqui no Brasil. E foi daí que chegou na pauta, chegou até nós, né, esses depoimentos. Algumas mulheres não quiseram falar, outras falaram, mas todas sob condição de anonimato. Inclusive as especialistas que falam nessa matéria, terapeutas, enfim. Mas um dos principais dramas, são vários, né? Imagina você estar num casamento e o seu marido se diz trans. Necessariamente é um problema? Não. A questão é que elas falam assim, olha, desde o início eu deixei a pessoa à vontade. Teve gente que quis terminar o relacionamento, o casamento, mesmo com um filho pequeno. Teve gente que não, que manteve, ainda segurou e depois se separou, que é o enfoque dessa matéria, que é a pessoa que passa para mim essas aspas. Passei pelo luto de perder uma pessoa viva. Porque você conhece aquela pessoa, de repente ela não é mais exatamente aquele cara que você casou. Então acho que um dos principais dramas dessas mulheres é conviver com os desejos, as vontades do rapaz, da pessoa que se diz trans em determinado momento, tentar entender isso e principalmente fazer com que os filhos entendam de uma forma que não os traumatize. Eu falo dessa forma não por causa do fato em si, mas eles são muito pequenos. Então, as mulheres que eu conversei são crianças de 6, 7 anos, que às vezes o marido, que começou a se dizer trans, forçava a criança a ter que chamá-lo de mãe, por exemplo. Uma criança, explicou uma das especialistas, ela é muito gráfica, ela é visual. O que ela vê é o que ela vai expressar. Isso daqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, porque ela aprende o mundo assim, a linguagem. Aí imagina do nada, você quer que a criança, que depois de 7 anos, olhe para o pai e fale, não, agora eu sou mãe. Tanto que tem um episódio que é a Dia das Mães, a escola pediu para que a criança fizesse uma cartinha. Aí, como é que ficou a situação, né? Então vai ter que fazer também para o pai? Então, você faz o que você quiser, mas você também tem que entender que as ideias e que as suas atitudes têm consequências. Então, o maior drama dessas mães é proteger os filhos para tentar adaptá-los. E eu sempre escutei, olha, eu tentei deixá-lo à vontade, o marido, mas ao mesmo tempo tenho que proteger o meu filho, ao mesmo tempo tenho que ouvir as minhas necessidades. Então essas mulheres estão passando por situações delicadíssimas e que inclusive em algumas situações, como é a da matéria, ultrapassam certos limites, tanto que tem parágrafos ali até muito delicados. Verdade. E ninguém quis se identificar, nem mesmo as especialistas. Reforço, porque hoje a gente tem um sistema que joga contra essas mulheres. Então ela recorre a um psiquiatra, a um psicólogo que seja, olha, tenta ajudá-lo porque ele está tentando se entender, eu também estou tentando entender, tentando ajudá-lo, e o psiquiatra ou o psicólogo fala assim, não, mas ele precisa se sentir à vontade. E aí a mulher tem que pagar o preço de qualquer vontade daquele marido que está se dizendo trans. Já ouviu também coisas do tipo, não, mas a criança, paciência, ela tem que entender. Como assim?
Você entende, Adriana? Claro, a preocupação principal sempre é com quem está passando pela transição, muito cuidado, dê toda a assistência, dê apoio a essa pessoa, mas ninguém pensa direito justamente nessas crianças, frutos dessa relação agora desfeita, e também quem estava ao lado, um parceiro ali, que também precisa de um processo, que leva um tempo, precisa de assistência, de entendimento dessa situação. E eu dei um print lendo a matéria em um outro trecho que fala justamente sobre a situação da criança, uma publicitária que fala para você que a filha já apresentava sinais de sofrimento emocional diante das mudanças familiares, como raiva e tristeza. Para ela houve um processo de perda que não é reconhecido publicamente. Daí a mãe, a publicitária, diz assim: minha filha viveu 2 lutos. Primeiro quando ela perdeu o pai que ela conhecia e depois quando a pessoa que ocupava aquele lugar passou a agir como alguém completamente diferente. Realmente uma situação muito difícil. E também você explica na matéria que a princípio, quando esses homens vão se sentindo mulheres, eles ficam um pouco querendo ali julgar a imagem da própria esposa, Exatamente. Os traços femininos, como querendo se quisesse, copiar. Exatamente, como se sentisse... Absorver. É uma mimese, né, que se fala, né, uma imitação, isso é um padrão. É um dos padrões, tá, Adriana? Existem outros que os psicólogos, eles comentam. Então, um deles é justamente esse. E inclusive, eu vi um desses maridos dar declarações em determinados momentos, falando assim: eu via ela toda bonita e eu tendo que me vestir de homem. Você percebe como tem essa, talvez até uma disputa, né? Sim, tem um trecho, Bianca, fica à vontade também se quiser fazer uma pergunta para a Tauane. A Ludmila, claro, também é um assunto delicado, mas a gente precisa conversar sobre isso e também dar um suporte para essas pessoas que estão abandonadas dentro desses processos que a gente tem a impressão que são cada vez mais comuns. Enfim, algumas mulheres, Tauane, que você disse que passaram por questões de disputa de dinheiro, foram totalmente abandonadas nas questões jurídicas. Ela hoje, uma das personagens que você entrevistou, sustenta a filha sozinha com a ajuda do pai, dá educação sozinha, mora sozinha com a filha. O pai foi viver, ser mulher, livre e feliz longe, né? Ou não se tornou mais de uma convivência tão fácil ali dentro. E também você fala de casos pesados, especificamente que a mulher entra no quarto e esse homem, passando pela transição, está se tocando sexualmente dentro do quarto onde a menina, a criança, a filha está. Isso deve ser um susto, um trauma, um medo muito grande para a mãe, que já não deixou mais ele dormir ali, pelo menos não no quarto da filha. Começou a dormir com a filha. E você tocou num ponto interessante. A questão, pelo que eu conversei com psicólogos a respeito disso, é a seguinte: essas pessoas, por mais que, de fato, eles podem se dizer: eu não me identifico com o meu corpo. Ok, existe esse relato, tá? E esse relato é muito pequeno, tá? É uma porcentagem muito baixa mesmo, pelo que eu conversei com os psicólogos. E eles diziam o seguinte, que é engraçado que essas pessoas, ao mesmo tempo que estão se vestindo de mulher e tudo mais, se dizem mulheres, o que acontece? Eles estão criando um espantalho do que é a mulher. Então, eles acham que a mulher é toda maquiada, sempre, cabelão, aquele peitão, enfim, desculpa a palavra, corpão, todo cheio. A mulher não é só isso, né? Aliás, às vezes não é sempre e nunca. A mulher é todo o esforço diário, ela tem toda uma composição biológica que define ela como mulher, não só genética, né? Você tem uma mãe, então eu puxei traços da minha mãe geneticamente, comportamentalmente, psicologicamente, não só a biologia que me define. Então o problema é que, por exemplo, elas estão sofrendo agora questões judiciais. Se separa, quem paga a pensão? É uma questão. Então elas estão sofrendo porque tem que agora lidar e sustentar os filhos, e muitos desses pais, que agora se dizem mães, não estão cumprindo com acordos de pensão. Pera, ser mulher não é simplesmente você colocar um batom, um rímel, sair toda bonitona por aí, pela balada, porque também tem esse tipo de coisa, tá? Começou a se dizer mulher, aí vai pra balada, aí volta tarde. Peraí, virou um adolescente? Quando... E endossado pelo sistema judiciário brasileiro e também pelo sistema de psicologia, enfim, pelos psicólogos de uma forma geral. Quando não diz também essa pessoa que passou pela transição, que é ela quem está entrando em depressão pós-parto e ela que está sentindo o período do puerpério. Um absurdo total. Teve. Ludmila pede a palavra para fazer uma pergunta e aí, Tauane, a Bianca tem uma também. A entrevistada que você convidou já está no ponto para você chamar. Ludmila.
Oi, Tawane, tudo bem? Queria te parabenizar pela sua matéria. Eu li na integralidade hoje de manhã, antes do programa. Achei muito bem escrita, tudo muito bem fundamentado. Queria te parabenizar por ela. E eu tenho aqui um comentário e uma pergunta. Enquanto eu lia a sua matéria, me veio na mente a seguinte questão. Entre aquelas categorias, aquelas minorias, né? Mulheres, negros, homossexuais, enfim, dentre essas categorias que eles chamam de minorias, a gente percebe, ou pelo menos eu tenho percebido, que algumas delas estão tendo uma preponderância sobre outras, estão sendo vistas como mais privilegiadas como outras, são vistas com mais complacência, requerem mais do povo do que as outras categorias. Por exemplo, o trans, ele está sendo visto como mais necessitado do aplauso público do que, por exemplo, as mulheres. Então, o pessoal woke acaba criando essas minorias e dentro dessas minorias eles criam subminorias ainda mais privilegiadas do que outras. Então, você veja, nessa sua matéria, você coloca ali vários personagens. O marido que virou trans e nós temos outras duas pessoas envolvidas que são a mulher e a criança, que se a gente for colocar ali na visão do woke, também são pertencentes às minorias, digamos assim, sendo que o pai que virou trans, ele acaba sendo privilegiado na visão da sociedade woke, que é uma visão que eu considero absolutamente equivocada e a sua matéria coloca tudo em muito boa perspectiva. Então, o que eu queria perguntar para você, você colocou aí muito bem a questão dos psicólogos. Eu estou vendo um movimento, inclusive mundial, não só no Brasil, no sentido de penalizar o profissional da saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, que cuida dessa questão como uma questão de saúde, como sendo uma enfermidade. Eles não podem considerar isso uma enfermidade, senão eles até perdem o registro profissional. Então eu já vi casos até de, por exemplo, o gay, eles falam da cura gay, né? Você não pode oferecer cura gay. Quem oferece cura gay como tratamento médico pode acabar perdendo o registro. Então, se um psicólogo desse resolve tratar o sujeito que está fazendo isso com a mulher e com a filha, ele pode acabar sendo prejudicado profissionalmente. Eu queria saber se nessas suas conversas com os psicólogos, você percebeu esse tipo de receio por parte deles. Ludmila, muito obrigada. É uma ótima pergunta, porque toca justamente nesse ponto, esse endosso, né? Sim, quando eu conversei com uma das psicólogas, ela disse que houve uma mudança no manual de estatísticas de doenças mentais. Estamos afirmando que é uma doença mental. Não, mas existiam parafilias que eram clinicamente reconhecidas. Tanto que ela cita uma delas, que é essa autogenefilia, que é quando há uma fantasia sexual de um homem se ver mulher, principalmente durante o ato sexual. Então, a gente não pode, falando em ciência, né, principalmente, né, não é negacionismo, a gente não pode negar certos aspectos e possibilidades. Então, quando começar a mulheres retirar... em posições degradantes. Exatamente. Então, agora você tem um homem que se diz mulher em cima de uma mulher, tirando vantagens de uma mulher e tendo endosso dos sistemas para isso, né, sendo respaldado. Então, o problema, Ludmila, é que as psicólogas falam, existiam essas nomenclaturas, existia um possível tratamento clínico para quem quiser. Eu estou me sentindo assim, eu quero entender. Qual o problema da pessoa querer entender o que está se passando na cabeça dela, pelo amor de Deus? Então, o que acontece é que quando médicos começaram a questionar, muitos foram demitidos, sim. Tanto é que a própria psicanalista, psiquiatra que eu entrevistei, não quis dar o nome dela. Por que vocês acham? Porque tudo é colocado como transfobia. Elas sabem que na justiça elas podem perder, elas sabem, eles, enfim, de uma forma geral, eles sabem que podem ter a sua profissão jogada fora, simplesmente por sugerir a uma pessoa uma possibilidade de se entender. Não estou nem falando de tratamento, de se questionar. Hoje você não pode se questionar. Quer abrir sua entrevistada? Ela está conectada Vamos já. lá. A gente conversou com a Celina, que é a única pessoa que se identificou porque ela preside a Mátria, a Celina Lázari, que é mestre em psicologia. Eu quero chamá-la aqui também para conversar com a gente, que também imagina o quanto ela tem. Celina, tudo bem? Bom dia, já está aqui conosco online. Seja muito bem-vinda aqui no Oeste com Elas.
Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais desse assunto e também do trabalho da Mátria, que nós acolhemos essas mulheres e tentamos dar algum amparo e força nesse momento, porque de fato o nosso sistema de justiça, nossos sistemas públicos de saúde não compreendem da forma correta o que está acontecendo em relação a essas mulheres, esposas e aos filhos também. E Celina, você disse que tem mais casos, alguns não toparam falar, a gente entende a delicadeza da situação, aliás, cada uma passa por uma questão. E tem também sites internacionais. Você acha que há mais casos aqui no Brasil que a Mátria pode descobrir e acolher? Você acha que essas mulheres não falam por medo? Como você acha que é a situação, o cenário aqui no Brasil? Existem muitos casos, eu não tenho a menor dúvida disso. Muitos casos são públicos, mas são os casos em que as mulheres acabam cedendo e se submetendo e ressignificando toda a sua história, se adaptando e ajustando para essa nova construção orientada pelo homem na relação, né? Então a gente tem casos famosos aí, eu não vou citar, mas enfim, basta algumas pesquisas para a gente já identificar. E a gente percebe, mesmo nesses casos em que as mulheres se assumem aí como lésbicas, como se relacionando com uma mulher, que existe um sofrimento velado, que existe toda uma reconstrução da sua própria vida e que isso envolve principalmente dependências financeiras, dependências afetivas, que são clássicas nas relações heterossexuais em que a mulher costuma estar nessa posição, né? Então, a gente observa esses casos e tem os casos em que as mulheres, eu considero, que são mulheres que estão com mais consciência, que entendem que uma mudança que o seu companheiro tenha feito não significa que ela tenha que mudar tudo também na sua vida, no registro do seu filho e tudo mais. Essas mulheres nos procuram, mas ainda como vocês mesmos colocaram, existe muito sofrimento, existe muito receio, porque qualquer questionamento é sim colocado como transfobia. As leis que são leis sexo-específicas, como por exemplo Maria da Penha, são acionadas pelo homem contra as mulheres, então já temos situações envolvendo isso também. Então vira uma prisão, uma relação muito difícil de se libertar, mesmo nos casos em que já há mais consciência de que essa relação está sendo construída em cima de um monte de farsas e premissas totalmente equivocadas, né? Oi, olha, eu fico mesmo impactada com o teu trabalho, parabéns. E penso que também você deve sofrer bastante nas redes sociais, a militância te perseguindo. Agora, uma das coisas que também me chamou bastante a atenção foi o fato dessa característica dos homens, que tem a fantasia, né? Começam com essa fantasia de se vestir de mulher e tal, mas uma superexposição do que hoje acontece à pornografia, algo que fica, então, a dopamina superestimulada, a pessoa não consegue mais ter até mesmo, né, um prazer de um jeito normal, a não ser por essa superestimulação, e começa a acreditar, então, deve ser porque eu sou mulher, é o que eu tenho que viver, é o que eu tenho que fazer. E eu queria perguntar para você se há casos em que a pessoa identificou isso, né? Ou uma família, né? Chegou uma mulher até a tua associação e a partir de então o homem veio também. Ou um caso que houve uma restauração, um resgate da família. A gente nunca recebeu um homem pedindo ajuda. E acho que isso diz muito respeito. A gente recebeu homens pedindo ajuda para outros casos, mas em relação a isso, essas parafilias, a essa autodeclaração de que agora eu sou uma mulher e tudo mais, a gente não recebeu. E acho que isso diz muito respeito em como a política pública no Brasil e também no mundo tem lidado com o assunto. Porque, veja, como vocês estavam colocando antes, isso antigamente, não tanto tempo antes, era classificado dentro do conjunto de parafilias, que aí a gente pode entrar nessa questão de despatologização. Tudo bem, a gente não precisa necessariamente patologizar certos tipos de preferência, podemos até sustentar isso. Mas não era tratado como uma identidade genuína, não era tratado como uma política pública, como algo que todos ao redor precisam afirmar aqui a autopercepção individual do sujeito. Então isso também interfere muito na forma como esses sujeitos hoje se colocam
nessas relações e impõe aos outros, porque eu acho que esse é um dos casos que a Tawane entrevistou, não tenho certeza, né? Mas envolve uma coerção de todas as pessoas ao redor, do trabalho da esposa, das relações familiares, todo mundo precisa endossar a autopercepção daquele sujeito como uma mulher, né? Então, apagando totalmente a história, e independente disso, né, gente, a gente precisa sempre dizer isso de uma maneira muito clara. Homens não se transformam em mulheres, não importa a quantidade de procedimentos que possam fazer para simular as características do sexo feminino. Não vai ser do sexo feminino, porque isso é uma característica imutável, né? Então, o que a gente percebe hoje é que tanto o sistema de justiça quanto o Poder Executivo, o SUS, tem endossado isso enquanto uma afirmação identitária. E aí toda a sociedade precisa afirmar isso. E isso vai empoderando esses sujeitos para exigir isso das pessoas. Existe até se a gente for observar, um viés assim um pouco perverso disso, porque há uma imposição muito forte de que você tem que me chamar de mulher, você não pode errar o meu pronome. A gente encontra muitos casos disso, porque sabe que as pessoas elas vão errar, né? Na verdade, elas vão acertar, elas vão cair, elas vão, em certo momento, chamar a pessoa pelo pronome correto, porque a gente vê um homem, por mais que a pessoa diga que não é um homem, né? Então, existe um certo prazer em subjugar essas pessoas, e a gente percebe isso bastante nos casos que chegam pra gente das viúvas de homens vivos, né? As viúvas trans. Nossa, é um assunto espinhoso, delicado, mas precisa ser conversado. A Celina Lázari, ela tem tempo, então encerro aqui a participação. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. A gente vai seguir conversando um pouco sobre a matéria que está à disposição no site da Revista Oeste. Obrigada desde já, parabéns pelo trabalho. A gente deixa o @ também do Matre Oficial, para quem tiver interesse em entrar em contato, saber mais sobre o tema, pedir algum tipo de ajuda ou orientação. Um beijo grande, Celina. Boa terça-feira para você. Obrigada, gente. Até a próxima. Nada fácil, hein, Bianca? É um assunto super complicado mesmo, mas é muito importante falar. É muito importante, e lembrando que nós não estamos, assim, falando contra trans. Eu penso tanto assim, sabe? Eu sempre que vejo esses casos em que muitos explodem narrativas, eu penso, o que a pessoa faz entre quatro paredes é problema dela, ninguém quer saber. Hoje virou uma coisa tão pública, né? Você é o quê? Sou gay. Cara, o que você faz entre quatro paredes é problema seu, assim como o que eu faço é problema meu. Cada um, né, vive sua vida. Agora, o que estamos falando aqui é de famílias que estão sendo destruídas e crianças sofrendo justamente com algo que é essa superexposição, que é esse tipo de nomenclatura, de uma distorção do que é a biologia, do que é ciência, como disse a Tawane. E eu queria falar sobre algo que é também bastante chamativo, porque as estatísticas mostram que quem transiciona tem 19 vezes mais tendência ou chance de tirar no decorrer do tempo a própria vida. Você conheceu, Tawane, relatos de pessoas que tiveram até uma depressão tão profunda a ponto de até chegar a pensar tirar a própria vida? Olha, eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Porque foi mais as mulheres, né, aqui nessa matéria. Nesse caso, o foco foram as mulheres, mas acontece que, por enquanto, o que tem acontecido são as pessoas em volta. Então, por exemplo, um outro relato também, havia me passado que o filho começou a desenvolver um tique, o filho começou a ficar ansioso, começou a ficar agressivo. A outra filha, nesse caso dessa matéria, também começou a apresentar sintomas que eles falam, sintomas de luto. Raiva, tristeza, não sabe muito bem o que está acontecendo, não sabe se chama, se não chama, e aí aquela disputa judicial, a criança fica no meio. Então, eu já tive casos de gente que me contatou e falou, eu sou uma pessoa que destransicionou, fez o contrário. Porque estava passando por certos sintomas, mas aí, enfim, a história particular de cada um. Interessante, e a gente quer... Tawane, e às vezes essa decisão que cada um tem, desculpa te interromper, imagina, mas justamente o cara quer viver uma família, o cara quer ter filhos, então, né, ele decide o tipo de vida que ele tem que viver para ter filhos. Exatamente. Então, enfim, é o que as moças falam. A gente tentava deixá-la à vontade e entender. O problema é que começava a afetar. Então, a pessoa te joga essa bomba. Olha, eu sou trans.
Tá, e aí, como é que a gente vai entender isso? Tanto que um desses rapazes, né, que se dizem trans, chegou a dizer em declarações coisas do tipo, mas é que se eu tivesse pensado na minha esposa e na minha filha, eu não teria transicionado, não teria feito o que eu quero. Você percebe como existe uma centralização, e até comentaram aqui, né, que eu estaria generalizando a categoria de psicólogos, que essa é uma pauta woke e não a prática verídica baseada em ciência. Sim, falamos a mesma coisa. Não estamos dizendo que todos os psicólogos pensam assim, todos os terapeutas pensam. É claro que não. É que a gente sempre tem que fazer certas ressalvas, né? Claro. Mas não é dessa forma. Claro que é uma pauta woke, né, que a gente coloca dessa forma para a categoria, mas não são todos os psicólogos que endossam isso. Prova é que tem um aqui que falou comigo. Ludmila? Eu estava notando como que esse tema é difícil de abordar sem você ser criminalizado, sem ter a sua fala criminalizada. Você vê que a Tawane tentou aí entrevistar outras pessoas, só que a única que resolveu, que aceitou aparecer foi a Celina, que deu entrevista aí pra gente ainda há pouco. Então você veja só como é que isso representa uma verdadeira interdição do debate. Eles interditam, você até quer pesquisar sobre aquele tema, você quer lançar ali algumas reflexões ao público, pensar todo mundo junto como é que resolve aquilo, só que o debate é interditado, porque tudo é transfobia, está me tratando com preconceito, está me agredindo, você não consegue pesquisar aquela situação. Por exemplo, a Tawane citou ainda há pouco, e eu concordo, um instinto autoritário dessas pessoas. Se você errar o pronome, não, agora é elo, delo. Se você errar o pronome, já vem aquela turba para cima de você, dizer você errou, você precisa aprender. Quer dizer, é um autoritarismo, você precisa o tempo inteiro usar as nomenclaturas deles, usar os pronomes que eles te impõem, porque isso não é língua portuguesa, isso é simplesmente uma criação da cabeça deles, que eles impõem a todo mundo, e se você não aceitar, você é homofóbico, você é transfóbico. Quer dizer, eles têm essa índole autoritária, tentando impor a ideologia deles a todo mundo, caso contrário, você deve ser criminalizado. E quer dizer, você... paralelamente a isso, você tem uma violência psicológica que foi tratada aí na matéria da Tawane, desses trans contra as esposas, contra as filhas. Se você não aceitar, você é trans. Quer dizer, ninguém consegue debater o tema de forma livre, de forma inteligente, de forma racional, sem ser acusado de transfobia, sem ser criminalizado. Você não consegue ir para frente com o debate. Se você quiser fazer alguma correlação ali, essas pessoas elas têm uma tendência ao autoritarismo ou à violência psicológica, você também não pode, você não pode sequer colocar esse tema em discussão, você não consegue propor a pesquisa, senão você já vai estar sendo transfóbico ou homofóbico. Quer dizer, isso é uma verdadeira interdição do debate que a gente tem em matéria quando se fala em pessoas trans, que é um absurdo, né? Quer dizer, você não consegue sequer desenvolver o raciocínio científico porque o debate está interditado. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.